Fala, meu amigo e minha amiga agro de respeito. Nesse vídeo aqui, você vai ter um aulão de respeito sobre as interações biológicas no solo, né? Vou fazer aqui um brainstorm com você. Eu não sei de onde eu vou sair, de onde eu vou chegar, mas vai ser um brainstorm para você entender melhor sobre as interações biológicas no solo e o que elas têm a ver, principalmente, com a nutrição de plantas, entre outros aspectos do solo, tá? Então, com base na minha experiência, no meu conhecimento, eu vou falando e vou te explicando aqui nesse aulão para você, para eu poder dividir com você também um pouco da minha experiência, tá? Espero que você goste muito. É isso aí, vamos junto para a captura de tela. Vamos que vamos para esse vídeo. É isso aí, aulão de respeito sobre as interações biológicas do solo. Vai ser um estilo bem brainstorm, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui falando do que? O solo, né? Nós temos muito conhecimento na química do solo, nós temos muito conhecimento da física do solo e nós temos muito conhecimento da biologia do solo também, mas dentro dessas três grandes ciências, aí, três grandes grupos de estudo, biologia do solo é o que nós temos menos conhecimento entre elas, tá? E eu vou tentar te mostrar um pouco como elas estão interligadas nesse caso, né? Então, química do solo, o que a gente lembra, né? A gente lembra dos nutrientes, né? Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, são os macronutrientes. Os micronutrientes a gente lembra do cobre, lembra do boro, do ferro, a gente lembra, que mais, hein? Do zinco, a gente lembra do manganês, a gente lembra do molibdênio, a gente lembra do cloro, a gente lembra do níquel. Esqueci algum aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Não, acho que não. São esses que a gente lembra, né? Na análise de solo, né, só para você lembrar, nós temos esse aqui. Esse. A análise de solo, nós temos esse. Esses três aqui, o molibdênio não é comum fazer análise do molibdênio. Ele é um micro, então ele tem quantidade muito pequena. Tem um vídeo que eu explico mais sobre isso. O cloro também não, porque ele é um micronutriente, só que ele é muito abundante na atmosfera. Não é comum ter deficiência de cloro, né? Então ele vem por deposição atmosférica. Muitas vezes ele vem por água de irrigação, se a água for colorada, né? Sei lá. E é difícil ter deficiência dele. E o níquel, ele está ligado à quebra da ureia, pela composição da urease, né? Ele é um micronutriente mais recente aí, sendo levado em consideração, então a gente ainda não é tão comum fazer análise de níquel no solo, beleza? Mas normalmente são esses aqui. E o nitrogênio. Pô, o nitrogênio é um dos mais extraídos pelas culturas. Por que não tem análise de N? Porque o nitrogênio ele é muito dinâmico. Seria maluquice fazer análise de N. Você teria que fazer tipo, várias vezes e tentar padronizar isso para garantir a adubação. Então, normalmente as adubações são feitas com base no quanto você quer produzir, e isso estima-se quanto você quer extrair de nitrogênio. Em algumas culturas, como algumas culturas perenes, no caso dos citros, do café, usa-se muito também análise de folha para quantificar o nitrogênio, e não o N do solo, porque o N é muito dinâmico. Tem outro vídeo no aulão sobre nitrogênio que eu falo mais sobre isso, tá? Mas aqui, se eu for aprofundar muito, eu vou estar fugindo muito do assunto. O que mais que nós temos na química do solo? A capacidade de troca de cátions, capacidade de troca de ânions, né, que isso está inteiramente ligado com porcentagem de argila, né? Então na física tem argila, areia, silt, que está ligado à granulometria do solo, né? Isso aqui é granulometria. Granulometria ou textura. Nós temos a compactação do solo ou não, né? O solo tem uma boa drenagem ou não, a aeração, coisas que são mais físicas aqui, né?
E nós temos a biologia do solo, tá? De repente nós temos muito conhecimento na área de física do solo, nós temos muito conhecimento na área de química do solo, né? E nós temos a biologia do solo, que nós temos conhecimento, mas ainda tem muita coisa para explorar. Tanto que, inclusive tem uma entrevista do meu grande amigo aí, o professor Nelson Horowitz, que ele fez uma entrevista com a grande pesquisadora que eu tenho o prazer de ter conhecido pessoalmente em 2014, a Ieda Mendes. Né? Ela não vai lembrar, com certeza, porque ela conhece muita gente, mas eu já conheci ela pessoalmente no Fertibio, que teve lá em Goiânia. E ela está com um trabalho super legal antes daquela época, que vai padronizar aí, já está para sair, né? Se já não saiu em alguns lugares, quando você estiver vendo esse vídeo, que é a análise biológica do solo. Então, aqui na análise física nós temos porcentagem de argila, por exemplo, que é super importante. Na análise química do solo nós temos aqui, né, todos esses parâmetros, além de pH, saturação de base, soma de base, etc. Né? E etc. Vamos supor aqui. E nós temos na biologia do solo, eu não sei se você vai ver o que está aqui, né? Deixa eu fazer o seguinte. Talvez você não esteja vendo que está aqui porque está atrás, né? Deixa eu jogar mais para cá aqui. Pronto. E nós temos na biologia do solo, futuramente vai ter uma análise da fertilidade biológica, né? Análise biológica do solo, em que a pesquisadora da Mendes ela pegou algumas enzimas de solo e por meio dessas enzimas ela vai quantificar a atividade biológica do solo e fazer uma relação disso com a produtividade. Né? A evolução dos sistemas agrícolas tem impedido por isso. Né? Nós temos situações que quimicamente ele está ok, fisicamente ele está ok, mas de repente a gente não sabe o que é. Talvez a biologia do solo vai mostrar isso. E eu vou te mostrar aqui um pouquinho o porquê nesse aulão sobre interações biológicas no solo e por que ele é tão importante para a nutrição de plantas, certo? Então, o solo ele é repleto de micro-organismos. Né? Então, nós temos uma grande variedade de micro-organismos no solo e eles são responsáveis principalmente pela dinâmica da matéria orgânica do solo. E não tem como a gente falar de matéria orgânica sem falar em micro-organismos. Porque o que é a matéria orgânica? É qualquer material que, basicamente, tá? Em contato com o solo, está em algum grau de decomposição. Ou micro e macro organismos vivos, inclusive as raízes das plantas. Então, nós temos na matéria orgânica considerada morta e nós temos considerada viva, tá? A morta seria qualquer resto vegetal e animal, como eu disse ali, em um estágio de decomposição. Como que ocorre a bendita decomposição? Né? Apesar da maior parte da matéria orgânica do solo ser essa matéria orgânica dita como morta, a matéria orgânica viva é a que rege todo o resto, apesar de ser a menor parte. Então nós temos micro-organismos, meso-organismos, macro-organismos. Macro-organismos. Eu não sei se esses dois aqui ficou assim agora com a nova norma, né? Que juntou tudo, micro-organismos, eu sei que pode ser escrito assim ou com hífen, tá? Mas enfim. E nós temos esses organismos, né? Vamos resumir tudo aqui, vai. Nós temos os organismos que regem tudo isso. E por que eles são importantes? A matéria orgânica em decomposição pelos, no caso, micro-organismos. Na verdade, você pensa assim, uma folha, tá? Vamos lá, vamos por partes. Uma folha de uma árvore, ela vai ser rapidamente decomposta por insetos, minhocas e etc.
né, são organismos maiores. Eles vão fazer um trabalho de decomposição. É até muito curioso, inclusive, dizer que as minhocas, elas têm no trato digestivo milhões de bactérias decompositoras. É por isso que quando você fala em humus de minhoca, seria aquele material que está cheio de minhoca lá para se decompor. E é muito legal, porque existe uma decomposição muito mais rápida. Imagina um ônibus de micro-organismos são as minhocas. Caramba, tá calor aqui, vou ligar o ventilador, só um momento. Eu liguei um pouco o ventilador aqui, porque tá muito quente o quarto. Espero que não atrapalhe muito o áudio, beleza? Que realmente não tá dando pra ficar assim. E vamos lá. Enquanto isso, você ficou dando uma olhada aqui no que eu já tinha escrito, né? Milhões de bactérias decompositoras no trato digestivo das minhocas. E imagina também de outros anelídeos, de colêmbulas e tudo mais aí, enquitreídeos e outros organismos aí da meso e macrofauna, até nematóides, por exemplo, né? E eles participam da decomposição da matéria orgânica. E depois também os micro-organismos com fungos e bactérias e arqueias, por exemplo. E eles vão participar aí da decomposição da matéria orgânica. Por que a decomposição da matéria orgânica é bom? Para a questão de fertilidade do solo, porque ela vai liberar principalmente os nutrientes que estão na matéria orgânica, né, na forma orgânica mesmo, estrutural. Matéria orgânica, se a gente pensar em nutrientes, a gente tem que pensar em chomps. Garoto. A gente lembra do chomps, né, que é carbono, hidrogênio, oxigênio, principais componentes de qualquer molécula orgânica, e aí os nutrientes das plantas, nitrogênio, o P é o fósforo e o enxofre. Então, principalmente esses três últimos são nutrientes que na decomposição da matéria orgânica eles vão servir de nutriente para as plantas. E é por isso que uma boa atividade biológica no solo vai ajudar a fornecer principalmente esses três nutrientes para as plantas. Daí você pode perguntar, e o potássio, por exemplo? O potássio ele não faz parte de molécula orgânica, ele não precisa se decompor para ser disponibilizado pelas plantas. Mas costuma ter potássio aderido aí a CTC, entre outras formas, na forma mais livre, dentro dos compostos orgânicos. Então ele não precisa da atividade biológica, né? Se você jogar o material orgânico no solo, uma atividade química ali, tendo água e tudo mais, ele já vai ajudar na absorção, por exemplo, de potássio, né? Ao contrário do que acontece com enxofre, fósforo e nitrogênio, beleza? Então, decomposição é muito importante. Por isso que um solo com uma boa diversidade de micro-organismos é importante, porque a decomposição vai fornecer nutriente para as plantas, né? Além da... então quer dizer que eu jogando fertilizante orgânico, compostos orgânicos, cama de frango, esterco bovino, compostado e tudo mais, é sempre bom, né? Tudo depende, né? Vamos falar na agricultura, tudo depende, né? Na agronomia, essa é uma palavra muito famosa, usada por todos os agrônomos, acho, os engenheiros agrônomos, é que depende. Por quê? Porque se você usar sempre o mesmo material orgânico, né? Claro que o material orgânico é difícil ser exatamente o mesmo, porque varia muito da alimentação dos animais, né? Do tipo de tratamento e tal. Mas você usar muitas vezes o mesmo material, pode ser que você esteja viciando aquele solo em uma diversidade, um conjunto de organismos que são especializados em decompor aquele tipo de material. Então, quanto mais diversificado for a origem do material orgânico que você tiver na sua lavoura, maior diversidade biológica você tem. E por que é importante diversidade biológica? Tá? Falando de uma forma bem simples, vamos dizer assim. A matéria orgânica, ela não é uma coisa só. Ela está cheia de moléculas orgânicas
E essas moléculas orgânicas têm as de fácil decomposição, podemos dizer assim, as de média decomposição e as de difícil decomposição. Também pode ser classificado em rápida decomposição, média decomposição, média é bom, você usa para tudo, ou um período médio de decomposição, e também a difícil pode colocar como as de longo período para decompor. Nós temos moléculas orgânicas, nós temos partículas orgânicas, pode dizer assim. Não sei qual é o termo correto aí dos físicos, aí, se qualquer coisa me corrijam. Mas nós temos as moléculas orgânicas que elas podem decompor mais rápido, que elas decompõem mais rápido. Por quê? Porque elas têm ligações mais fracas, os micro-organismos conseguem quebrar essas ligações de forma mais fácil. E tem aquelas que não, que são moléculas mais complexas, que os micro-organismos precisa-se de micro-organismos ou de macro-micro-organismos mais específicos para decompor, né? Então você tem uma decomposição mais lenta, tem moléculas aí que podem ficar, partículas orgânicas podem ficar mais de 100 anos ou 1000 anos no solo e não se decompor. E daí nós temos aí algumas teorias em volta disso, né? Tem muita discussão para fazer em volta disso, mas basicamente é isso. E quanto menor, né, quanto mais fina a partícula orgânica, mais ela tende a se ligar com minerais, por exemplo, e ficar com o acesso mais difícil também por micro-organismos. Né? Não é só a origem bioquímica do material, mas é o acesso. Né? De repente você pensa que uma partícula orgânica ela vai estar completamente cercada por minerais, porque ela ficou tão pequena que ela se ligou a grupos minerais, que dificulta o acesso aos micro-organismos. Muitas vezes tem que ser o específico, e o próprio específico não chega até lá, enfim. Tem um monte de coisa que a gente não conhece sobre isso ainda, mas é mais ou menos por aí a teoria, tentando te explicar de uma forma simples, e aquilo fica no solo por mais tempo. Então não é toda a matéria orgânica que vai virar nutriente a curto prazo, tá? E aí, por que eu estou te falando isso? Porque a diversidade de materiais orgânicos, ela é importante, pois você vai aumentar a diversidade de grupos biológicos, posso colocar assim, ou microbiológicos, que vão decompor aquele material. Então você aumenta a diversidade da sua comunidade, ajudando a ter uma decomposição mais uniforme de todos aqueles materiais, ter uma variedade de opções para solubilização, aí, ou decomposição para fornecimento de nutrientes, e principalmente você tem um solo com uma maior quantidade de micro-organismos competindo, evitando possível manifestação, eu poderia colocar um possível aparecimento de fitopatógeno, né, que seria um fungo ou uma bactéria que é uma doença, mas se tem uma grande diversidade, o controle, vamos dizer que natural ali, né, ele vai evitar que ela vire um patógeno. Né? Vamos pensar que bactérias e fungos, assim como pragas, insetos e tudo mais, eles não necessariamente devem não existir no ambiente. Né? Se for uma dupla negativa, não é uma forma boa de falar, vamos pensar assim, que não necessariamente eles devem ser exterminados do ambiente. Eles devem estar lá, né? E normalmente fungos e bactérias, existem muitos que são patogênicos que estão lá, mas eles não manifestam doença ou não manifestam doença de uma forma prejudicial para a cultura, porque existe um controle natural com outros micro-organismos, com outros insetos, com outros macro-organismos e tudo mais, que evita que ele se destaque e vire um fitopatógeno, vire um problema econômico para sua cultura. E o mesmo acontece com pragas e doenças. É por isso que numa floresta, vamos dizer assim, apesar de estar lá, as pragas podem estar lá, mas é mais difícil de ela se destacar e se tornar uma praga, causando um dano econômico, por exemplo. Né? Não é porque está comendo uma folha que ela vai comer o resto de todas as lavouras, né? Porque normalmente tem um inimigo natural que vai estar controlando ela lá. Esse é um pensamento bem biológico do sistema. Mas vamos lá. O que mais nós temos de importante, né, que eu quero te falar sobre a biologia do solo e a nutrição de plantas? Tem um fator que é muito importante, que é a fixação biológica de nitrogênio. No aulão sobre nitrogênio, eu só citei ela, não entrei muito em detalhe, porque eu já ia falar aqui.
né? E daí eu não vou ficar falando a mesma coisa em todo o aulão que você vê, senão você vai parar de assistir, né? E fixação biológica de nitrogênio, o que é isso? O nitrogênio do ar, o nosso ar tem muito nitrogênio, na verdade, o nosso nitrogênio naturalmente na natureza, sendo bem redundante nessa frase, ele vem do ar, tá? E como que ele vem do ar? Por meio de bactérias fixadoras de N. Essas bactérias, tem aquelas que são ditas, né, apesar de um biólogo já me dizer que ecologicamente dizer simbióticas está errado, né, mas tudo bem, muita gente usa essa nomenclatura, então eu vou usar também. Me perdoa, meu amigo biólogo que disse isso, mas vou colocar como as bactérias fixadoras de genes são simbióticas, né, apesar da ecologia estar errado falar esse termo, segundo ele, que são aquelas que fazem uma simbiose com plantas como, por exemplo, as leguminosas, que daí criam os conhecidos nódulos, que são aquelas bolinhas, se você conhece bem, que aparecem nas raízes. Que aparecem nas raízes das plantas. E ela cria, na verdade, as bactérias fixadoras de N, que são simbióticas, que são os rizóbios, os bradyrizóbios, né, e tudo mais, elas criaram essa estrutura evolutiva, né, porque a fixação de nitrogênio ela ocorre no ambiente de pouco oxigênio, ou quase nada de oxigênio. Então elas criam essa estrutura nodular para expulsar o oxigênio dali, né, por meio de reações bioquímicas, a ponto de aumentar e potencializar a fixação biológica de nitrogênio ali. Então é por isso que as leguminosas, o feijão, a soja, o feijão guandu, o labi-labi, a mucuna, as leucenas, a glicídia e tal, todas elas têm esse potencial de criar nódulos e por isso elas conseguem fazer uma fixação biológica de nitrogênio que evolutivamente é muito maior. Então, leguminosas conseguem fixar muito nitrogênio do ar. E você vê, por exemplo, a soja, que muitas lavouras têm alta produtividade economicamente muito satisfatória, sem você precisar ficar usando nitrogênio mineral, porque ela foi evolutivamente, na verdade, geneticamente melhorada, para que respondesse muito bem à fixação biológica de nitrogênio. Então você faz uma inoculação com os bradyrizóbios, por exemplo, que é um gênero de bactérias usados na soja, para fazer a fixação biológica e fornecer todo o nitrogênio do ciclo da soja. Né? E nós temos também os rizóbios naturais no solo. Né? Então, nós temos, no caso do feijão, né, algumas pessoas fazem inoculação, realmente tem um potencial maior de potencializar aí a fixação biológica, mas outras pessoas não fazem, mesmo assim aparecem. Né? Porque existem os rizóbios nativos que também vão estar trabalhando na fixação biológica do nitrogênio. Né? E essas bactérias, para trabalhar, elas precisam ter um solo bem nutrido, um solo bem corrigido, porque elas também se alimentam de minerais para se desenvolverem. Uma planta precisa estar bem nutrida com esses minerais para que as bactérias consigam fixar o nitrogênio. Né? Entre esses minerais, principalmente, por exemplo, o enxofre, o ferro, o fósforo, né? E tudo que mais que elas precisam para estar trabalhando a fixação biológica de uma forma correta. E principalmente o cobalto. Né? O cobalto, a gente coloca ele como elemento benéfico, mas no caso das leguminosas ele é quase essencial, vamos dizer assim, porque sem cobalto a fixação biológica não acontece. É por isso que usa-se muito aqueles fertilizantes à base de cobalto e molibdênio, que também é essencial nesse caso, né? Claro, em todos os casos, porque ele é um nutriente, não é só para isso que ele serve, né? Para outras coisas também. Mas o cobalto e molibdênio é muito usado no tratamento de semente ou aplicação via pulverização de jato dirigido na linha, na hora do plantio, para que potencialize aí as bactérias fixadoras de nitrogênio. Então elas são assim, se você não conhece elas, você tem que conhecer, porque essas bactérias são fera. Né? Que mais podemos dizer sobre a biologia do solo e a nutrição de plantas? Eu tenho que dizer sobre, novamente, se você viu outro vídeo, você é um pouco repetitivo, mas tem que falar sobre as micorrizas. Né? Os fungos micorrízicos arbusculares, né? Fungos. Eu estou te falando esses termos, micorrízicos arbusculares, mas não pare por aqui, viu? O seu estudo continua. Então você vai procurar sobre isso em outros locais também, né? Na web e vídeos e tudo mais. Tem até vídeos no próprio canal que falam sobre essas coisas. Porque são assuntos muito interessantes que estão sendo cada vez mais explorados, né? A parte de micorrizas mesmo, o que são as micorrizas? Né? São fungos que se associam às raízes
e ajudam na absorção de nutrientes e água. Principalmente o fósforo. Por quê? Porque aumenta a extensão das raízes e as raízes conseguem aumentar a sua superfície de contato com o solo, né? Então, fungos micorrízicos, como que se preserva eles no solo? Tem alguns inoculantes chegando ao Brasil, mas tem aí no mundo inteiro, já usa-se há um bom tempo, alguns inoculantes aí de micorrizas para melhorar a absorção, principalmente de fósforo. E isso é interessante, porque também solos muito ricos em fósforo acabam inibindo a ação da micorriza, né? Ou aplicações de fungicida, essas coisas, né? Então é um fungo que você tem que saber conviver com ele, e se você quer que ele seja eficiente, você vai ter que adequar talvez aí o seu manejo. Eu estava falando da micorriza aqui, já falei da micorriza, tá? Não vou voltar mais na micorriza, só para você conhecer, mas as bactérias fixadoras de N, eu esqueci de te falar uma coisa, tá? Eu falei das simbióticas. Nós temos também as associativas e as de vida livre. Isso é importante eu te falar, tá? Porque muita gente pensa que só soja, só leguminosa tem fixadores de nitrogênio. E não é verdade. Nós temos as associativas, por exemplo, as do gênero Azospirillum, muito usado para gramíneas, no caso do milho, principalmente, né, no caso do Azospirillum brasilense. Mas nós temos várias, tá? Não é só o Azospirillum, nós temos várias. A Azospirillum seria comercial, que é usada nas gramíneas para ajudar na fixação de nitrogênio. E ela é associativa porque ela se associa às raízes, mas ela não é simbiótica porque ela não forma nódulos, né? Falando bem a grosso modo, tá? Mas elas existem e elas estão no solo também. Então é comum que algumas plantas se aproveitem da fixação biológica de nitrogênio de bactérias nativas, associativas também. É claro que a Azospirillum brasilense foi selecionado e tem muitas plantas que respondem muito bem a essa aplicação do inoculante, mas existem as nativas também, assim como existem as de vida livre, que fixam o nitrogênio no solo e depois, cumprindo-se o ciclo de vida dos micro-organismos, ela libera esse N ou para outros micro-organismos ou para o próprio solo, tá? Então existe uma fixação biológica natural, existindo uma ativação biológica do solo aí, uma atividade biológica ativa do solo, vamos dizer assim, bem diversa, aumentam as chances de ter uma contribuição do nitrogênio fixado por bactérias diretamente no solo também, pelas bactérias de vida livre, tá? Isso é super importante. Nessas bactérias aí que estão no solo, elas compõem o que muita gente chama aí também, muita gente que estuda isso, claro, de biomassa microbiana. Então, as bactérias estão lá, estão fixando nitrogênio para elas, e o nitrogênio está no corpo das bactérias, vamos dizer assim, se é que eu posso dizer isso, né? Está dentro das bactérias e dos fungos. Então, isso é uma biomassa microbiana. Quando ela morre, ela libera isso na forma mineral para a absorção das plantas, né? Então, nós temos nitrogênio na biomassa microbiana, nós temos fósforo, nós temos potássio, e existem análises laboratoriais, mas menos comuns, né? Não são análises de rotina, mas você pode fazer numa universidade, um laboratório capacitado, que você determina qual que é a biomassa, o carbono também, né? Carbono também, o carbono, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre da biomassa microbiana, e você sabe aí o quanto que o seu manejo está estimulando desses micro-organismos que tem, né, em sua biomassa, né, no seu corpo, vamos dizer assim, esses nutrientes que podem vir a ser liberados no solo posteriormente, tá? Que mais? Né, vamos lá, vamos implementar essa aula que espero que você esteja gostando bastante, falando de biologia do solo, além da diversidade e tudo mais, né? Nós temos uma condição também que ajuda, né? Que são os cultivos conservacionistas, né? Então nós temos plantio direto, por exemplo, sistemas agroflorestais, cultivo mínimo, né? Pensa que a temperatura direto no solo, sem cobertura morta ou sem cobertura viva, vai atrapalhar o desenvolvimento dos micro-organismos plenamente. Então, tipos de manejo que você consegue cobrir o solo, no caso do clima tropical, é muito legal para o desenvolvimento dos micro-organismos, né? Beleza, falei muito aqui da relação química do solo com os micro-organismos, né? Acho que já deu para ter uma ideia de algumas coisas que são importantes. E da física do solo eu não falei tanto. É muito importante você saber que uma condição biológica do solo saudável ajuda na agregação do solo por meio do que a Ana Primavera chamava de cola microbiana, né? Se eu não me engano.
e que seriam substâncias, né, seriam metabólitos aí, substâncias orgânicas liberadas no solo que ajudariam na agregação do solo, né, deixando o solo agregado e fofo, né, e não compactado. Então, existe aí uma possibilidade de um solo biologicamente bem ativo, ele ter uma melhora na parte física também, melhorando drenagem e crescimento radicular. E pensando nisso também, qualquer coisa que melhore o desenvolvimento de raízes vai melhorar a microbiologia do solo. Por quê? Isso é importante. Onde tem raiz, tem micro-organismos. Se não tem, então seu solo não é saudável. Por quê? O crescimento radicular, ele, de qualquer planta, ele tem liberação de substâncias orgânicas pela raiz. E essas substâncias orgânicas criam um gradiente biológico em volta das raízes. Ou seja, solos com bastante raízes são saudáveis, vamos dizer assim, biologicamente, ainda mais se houver diversidade de raízes. Pois se tem raiz, existe crescimento microbiano, existe uma colonização na superfície das raízes, e essa colonização é conhecida como rizosfera ou rizoplano. Né? Existe uma pequena diferença entre os dois, mas eu não vou entrar em detalhes aqui. Então, na rizosfera, onde estão esses micro-organismos, existe uma troca, existe liberação de substâncias orgânicas pelas raízes, os micro-organismos têm essa troca, eles facilitam a absorção de nutrientes, e é uma coisa bem doida, que acontece nos sistemas conservacionistas, que nós precisamos entender cada vez melhor, porque isso também ajuda na absorção de nutrientes. E nesse rizoplano, podem ter ali bactérias, conhecidas, um grupo de bactérias promotoras de crescimento, que elas participam na liberação, por exemplo, de auxinas, que é um hormônio vegetal de crescimento, né? E essas bactérias, elas auxiliam no crescimento radicular. Então, quando a gente fala de nutrição de plantas, existe também essa parte biológica que nós temos que considerar e conhecer que ela existe, quando a gente fala no sistema solo, né? Na hidroponia isso acontece de outra forma, mas no solo existe essa dinâmica. Então é importante que a gente conheça isso, porque os sistemas conservacionistas eles vão trazer cada vez mais esse tipo de conhecimento e a gente vai ter que saber manejar e trabalhar com esse tipo de conhecimento para entender melhor o crescimento das plantas. Né? E essas bactérias promotoras de crescimento também existe um grupo muito importante que são as bactérias solubilizadoras de fosfato. Então nós temos aqueles fosfatos, né, insolúveis, né, que são fontes de fósforo. Existem fosfatos aí, fontes orgânicas de fósforo, fontes minerais, e tem bactérias que são mais capacitadas ou mais selecionadas ou mais específicas para decompor esse tipo de material e fornecer fósforo para as plantas, né? Tanto que existem experimentos de alguns inoculantes com bactérias solubilizadoras de fosfato em que se aplica um fosfato pouco solúvel, como o fosfato natural reativo, né, que ele é até bem solúvel perto de outros fosfatos naturais, né, mas pode ser usado nesse caso, só para ver se agiliza, né, se aumenta ainda mais rápido a solubilização do fósforo para as plantas, e também outros fosfatos como as apatitas, né, aqueles fosfatos nacionais que não são tão disponíveis assim a curto prazo. Né, então usa-se muito esse trabalho em sistemas conservacionistas, né, ou em associação com bactérias para tentar potencializar a solubilização desses fosfatos para aproveitar esse fósforo, né? Então existe, né? Olha só, olha quanta coisa, né? Eu falei rapidamente aqui, né, da química e da física, mas a biologia do solo ela é muito importante para vamos rever aqui, vamos revisar antes. A biologia do solo é muito importante para a decomposição da matéria orgânica, fornecimento de nutrientes, é muito importante para a diversidade biológica do solo, que interfere diretamente nisso. É muito importante para a diversidade de matéria orgânica, é importante para a fixação biológica de nitrogênio,
é importante para desenvolvimento das micorrizas, para absorção de fósforo, entre outros nutrientes e água, agregação do solo, melhorar o crescimento radicular e com isso melhorar mais ainda a microbiologia do solo, porque onde tem raiz tem micro-organismos, para ter bactérias promotoras de crescimento, principalmente em fase inicial, aquele crescimento radicular, né, que vai ajudar a explorar mais o solo, a absorver mais nutrientes e a ter mais micro-organismos, né, benéficos ali em troca com as raízes. E com isso também aí criar, né, uma rizosfera saudável, né, para que evite que tenha aí a disparada, né, de um patógeno, um fitopatógeno nas raízes das plantas, né. É claro que nem tudo é lindo, maravilhoso, nós temos muita coisa para descobrir sobre isso ainda e associar principalmente aí com a parte de fitopatologia e a parte de nutrição de plantas. É isso aí. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que tenha aprendido bastante. Se gostou, deixa o like, inscreva-se no canal para mais vídeos como esse. Deixa nos comentários sua experiência, o que você acha desse assunto. É isso aí, tamo junto e até o próximo vídeo.